Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com três mulheres fantásticas: a Audrey Cocol, a Clarissa Oliveira e a Lívia Maria. Elas fazem parte do Elo Mulheres, que é um grupo de trabalho temático que a Rede Sustentabilidade criou para desenvolver e discutir temas da perspectiva de participação cidadã internamente, mas que também se conectasse com pessoas de fora do partido. A ideia é fazer encontros mensais de mulheres de todo o estado de São Paulo, discutindo os temas que aprovaram em reunião, como liderança, comunicação não violenta, mulheres na política e outros. Clarissa Oliveira é formada em Administração e Matemática, pós-graduada em Educação, professora, educadora popular. Ela também é presidente do Conselho da Mulher de Americana, pesquisadora de gênero e diversidade nas escolas. É uma das organizadoras da Frente Feminista Marielle Vive, do Comitê contra Violências e Assédios nas Escolas, do Bazar por Elas, do curso de PLP em Americana e do Elo Mulheres Estadual de São Paulo. A Lívia Maria é formada em Logística pela FATEC, secretária de escola e idealizadora da revista Vuvuzela. Ela é membro do grupo de mulheres negras de Botucatu, Teresa de Benguela, e além de ser uma das coordenadoras do Elo de Mulheres da Rede Sustentabilidade São Paulo. E a Audrey Cocol, que é advogada e porta-voz da Rede Sustentabilidade Americana e é coordenadora do Elo Mulheres do Estado de São Paulo. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Marta. Então eu vou pedir para uma de vocês aí, pode ser a Audrey, explicar para a gente o que é o Elo. O Elo, ele é uma forma de discussão, né, de um determinado tema que é puxado pela rede de sustentabilidade. A partir da rede se constrói por uma política voltada com base em alguns princípios: sustentabilidade, igualdade de gênero, várias questões sociais, né, que são preocupações da sociedade no geral, e para que a gente consiga melhorar cada vez mais da perspectiva de construção de políticas, se construa grupos que discutam essas questões dentro desses temas. Então, a rede, ela tem os elos de movimentos sociais, de animais, elo diversidade, elo mulheres, elos de povos indígenas, elos de movimentos populares. E aí, a gente, né, eu, a Lívia e a Clarissa, a gente assumiu agora esse ano a coordenação do Elo Mulheres para unir não só mulheres que sejam filiadas ao partido, mas também outras que se interessam a discutir temas que envolvem direitos das mulheres, para que a gente possa construir, né, dentro de uma perspectiva, né, como você falou, emancipatória, de tentar criar políticas, criar ações para desenvolver cada vez mais esses direitos. Então, a gente vai discutir política para mulheres, vai discutir liderança, discutimos já comunicação não violenta, e fizemos aí um plano de ação para se reunir com mulheres do estado inteiro, mensalmente, para trazer esses temas e fazer com que a gente pense em como construir, nos emancipar enquanto mulher. Que é isso. Não sei se alguma das meninas tem mais alguma coisa para complementar. Oi, gente, tudo bem? É só para falar um pouquinho, né, sobre o Elo ainda. A gente está começando na coordenação do Elo estadual esse ano, né? Mas a ideia do Elo é exatamente essa, né? Poder articular as mulheres do Estado para a gente pensar em propostas e também colaborar aí na construção de políticas públicas. Então, a gente vai trabalhar desde a questão de formações, tanto políticas quanto voltada para outras áreas, como a gente já teve formação de comunicação não violenta, a gente já teve formação de feminismo, e também para se articular estadualmente mesmo, de uma cidade para outra, né? Trocar ideias e trocar práticas também. Há quanto tempo existe o Elo? Marta, o partido, ele existe formalmente desde 2016. Pelos nossos registros, os elos começaram em 2017, né? Mas a gente começou a participar, atuar mesmo, foi esse ano. Esse nome escolhido, Elo, qual o significado dele?
O Elo é o nome que veio de dentro do estatuto do partido. O partido que trouxe essa construção de pautas do partido através dos elos, são chamados os elos setoriais, né? Tem uma resolução da Rede de Sustentabilidade que define, né, que os temas serão discutidos através dos elos. Então, foi uma coisa já que vem nacionalmente, né, desde que o partido nasceu. Os temas escolhidos são, em sua maioria, relacionados às mulheres ou a qualquer tema político, ou vocês fogem da área da política também? A ideia dos elos é debater qualquer assunto, inclusive político, mas sempre pelo olhar das mulheres. Então, o setorial de mulheres ele não vai falar só sobre assuntos que cabem às mulheres, mas eles vão, sim, partir desse olhar, mas debater, principalmente política, porque é um espaço de partido, né? Então, é interessante, sim, que as mulheres discutam sobre tudo. Vocês se reúnem, vocês vão decidir o assunto. Existe alguém que dirija o tema a ser escolhido? Vocês escolhem de comum acordo, ou alguém lança, já vem com a ideia pronta e o grupo aprova? Os temas que nós conversamos, logo que a gente assumiu a coordenação, nós três, nós fizemos, junto com a Sônia, que era uma das integrantes do Elo, também, né, da coordenação anterior, nós nos reunimos e fizemos um plano de ação e colocamos também no grupo das mulheres que já estavam participando do Elo, para elas escreverem que temas gostariam, que achariam importante que a gente discutisse durante o ano dentro do Elo. E aí, com base nessas respostas, nós colocamos isso dentro do plano de ação. Então foram reunidos vários temas que seriam de interesse das mulheres participantes. A cada mês nós nos reunimos uma vez e nesse dia vamos conversar sobre um dos temas que foram escolhidos. Então, né, antes dessa reunião, nós três nos reunimos para escolher uma palestrante que vai falar sobre esse tema, que vai trazer esse assunto, e daí no dia do encontro ela faz essa palestra, tem o momento das perguntas, do debate, e é muito legal porque acabam surgindo os temas transversais. Durante a conversa, sempre surgem outras coisas. E mesmo dentro do grupo do WhatsApp que nós também temos, sempre que durante a semana tem algum assunto, alguém coloca. E o legal é que, como é estadual, muitas vezes a gente acaba sabendo de coisas de outras pontas do estado, opiniões em relação a assuntos nacionais também. Então, a troca é muito boa. Poder conhecer pessoas de outras cidades diferentes da nossa. Nos seus encontros mensais, vocês abordam um tema escolhido. E aí, existe alguma ação após esse encontro, após se discutir esse tema escolhido? Ultimamente tem sido um pouco difícil por conta da pandemia, né? Do ponto que é discutido, né, acabam surgindo mais internamente em cada uma algumas ideias, né, do que possa fazer a partir daquilo que a gente aprendeu. Às vezes até um agir diferente depois da comunicação não violenta, porque tudo vai surgindo, né, ideias, por exemplo, também do ecofeminismo, a partir dali da fala da palestrante, surgem várias ideias de como a gente pensar numa sociedade ecofeminista, né, que seria pensar no meio ambiente integrado com os direitos da mulher, né, como é que isso impacta para a mulher. E sempre vai, a partir desses temas, naturalmente, dentro de cada uma, como todas têm, de certa forma, um envolvimento com a política, acaba que pensando em pautas, em projetos, mas aí a ideia é que a gente consiga reunir várias mulheres justamente para depois compartilhar essas experiências, né? Se a partir daquela palestra, se daquela formação surgiu algum proveito. Mas a gente vai ter aí um tempo, né? Se Deus quiser, um dia essa pandemia vai acabar e a gente vai conseguir ver isso na concretude. Por enquanto a gente ainda está um pouco no mundo das ideias, no mundo dos sonhos, mas a gente acredita que a partir já do momento que as mulheres conseguiram se unir, né? Que a gente já conseguiu juntar essas mulheres para pensar, e são pessoas de todo o estado, são pessoas com realidades diferentes, e só isso para a gente já é uma coisa muito legal, uma experiência muito bacana. Então, a partir daí, a gente espera que a gente consiga ver essas ações assim que a pandemia acabar, mais na realidade. Eu vejo que vocês têm várias atividades no currículo de vocês, né? A Lívia tem uma revista, a Vuvuzela,
Clarissa aí é uma das criadoras da Marielle Vive, a Eldre é advogada e é porta-voz da Rede Sustentabilidade. Fale um pouquinho de vocês aí, eu estou muito curiosa, principalmente, Olivia, com a sua revista Vuvuzela. Você podia explicar para mim por que você escolheu esse nome? Eu acho que um dia você estava lá na sua casa, você bateu a cabeça e falou, vou criar uma revista chamada Vuvuzela. Foi isso, Olivia? Olha, Marta, foi uma ideia que, na verdade, demorou um tempinho para tomar forma e chegar na Vuvuzela. O que aconteceu é que aqui, né, o meu marido, ele é artista, né, ilustrador e artista plástico. Eu também tive uma vida um pouco ligada à música, participei de coral na igreja e tudo mais, gosto bastante de música, tenho vários amigos músicos. Aqui em Botucatu, né, tem vários eventos culturais e tudo mais, mas a gente sempre via as mesmas pessoas participando desses eventos. A gente falava, por quê? Será que não tem mais artistas em Botucatu? Será que o pessoal tem vergonha de se apresentar? O que será que é? E aí a gente pensou em uma forma de mostrar a maior parte dos artistas da cidade, né, mostrar aqueles que não apareciam muito e dar uma certa visibilidade e distribuir isso para as outras pessoas. E aí a gente pensou, que tal vamos fazer um site, vamos fazer um jornal, o que a gente vai fazer, como distribuir isso? Aí a gente pensou em fazer uma revista, que é um meio de comunicação assim, um pouco mais livre, você tem mais liberdade para colocar as matérias, mais espaço, né? E aí pensamos nisso e pensamos em usar o formato digital para encaminhar essa revista, né? Já que a maioria das pessoas hoje em dia usa o celular, então seria um local de fácil distribuição. Então pensamos nisso, vamos fazer uma revista, a gente coloca o trabalho dos artistas aqui, mostra um pouco deles, divulga eventos que estão realizando e tudo mais. E daí esbarramos na ideia do nome, né? Que nome colocar nessa revista. E o Vuvuzela veio porque a gente lembrou da Copa do Mundo, né? Onde teve esse instrumento, a Vuvuzela, que é uma corneta, né? E a gente falou, olha, é exatamente o que a nossa revista quer fazer. A gente quer fazer barulho, a gente quer mostrar para as outras pessoas o trabalho, né? Queremos divulgar e que isso não fique escondido. Então, todo mês eu converso com algumas pessoas, pergunto, você quer mostrar o seu trabalho aqui? Encaminho a revista, a pessoa manda para mim um resumo do que ela faz, quem trabalha com imagens manda fotos e eu encaminho o arquivo dela pelo WhatsApp para quem pede, ou por e-mail, ou pode pegar nas nossas páginas do Facebook ou do Instagram. Então ela é bem simples, é fácil de achar. Daí tem também as redes sociais, geralmente toda semana a gente alimenta a página com alguma coisa. Então ficou assim. E no fim das contas a revista até saiu dos limites de Botucatu, né? Hoje em dia a gente já teve pessoas entrevistadas que moram em outros estados do Brasil, já teve pessoas de outros países também, então ficou bem legal porque acaba acontecendo um intercâmbio mesmo de ideias, de trabalhos, de ações. Então estamos aí com essa revista, a gente distribui ela gratuitamente, né? Então é só pedir que eu encaminho. E também, se alguém quer mostrar o seu trabalho nela, também é só conversar comigo, pode mandar para mim por e-mail e a gente combina de colocar em alguma das edições, né? Como ela é uma vez por mês, então às vezes pode ser que a pessoa conversa comigo agora, mas acaba aparecendo só no mês seguinte. A gente já fez algumas lives também, conversando, e não só artistas também podem aparecer, mas às vezes empreendedores, pessoas que têm ideias de negócios diferentes, né? Que nem eu tenho uma amiga que estudou comigo e ela abriu uma escola de pole dance. É uma das poucas aqui na cidade, e eu falei para ela, eu faço questão que você fale sobre como foi isso. E foi muito legal porque ela mostrou, quer dizer, né, ela explicou por que ela criou essa escola de pole dance, e foi porque ela queria empoderar mulheres também, né? Assim como o Elo Mulheres aqui, a gente quer conversar sobre política, quer conversar sobre como melhorar a nossa cidade, né? O objetivo dela era também que a mulher se olhasse com carinho, se visse como ela é bonita, como ela tem força, como ela consegue as coisas. Então, assim, às vezes mesmo numa ideia de negócio, de empreendimento, a gente consegue ver um fundo que é verdadeiro, né? Que é forte. Então, também tem espaço, empreendedores e artistas. Para quem quiser conhecer, pode procurar Facebook ou Instagram ou YouTube também, é revista Vuvuzela. E aí a gente pode conversar, posso mandar para vocês também conhecerem. Você falou que a revista pode ser encaminhada por WhatsApp?
Isso, eu posso encaminhar o arquivo. Daí, quem quiser, pode mandar uma mensagem para mim, e aí eu respondo, né, com a revista. E aí o celular nosso é o 14 988 33 70 97. Lívia, fala de novo o telefone, porque meu marido é de Botucatu e eu acho que ele vai ficar muito interessado em conhecer os artistas de Botucatu. Tem muita gente legal que não aparece, né? Porque Botucatu tem, às vezes, alguns editais da prefeitura, alguns festivais, assim, e a gente vê sempre os mesmos já conhecidos, que são pessoas muito boas, sim, são artistas de qualidade, é claro. Mas tem tanta gente nova, que nem eu trabalho aqui numa escola estadual, tem muitos alunos que saem, criam banda, fazem dupla sertaneja e acabam não surgindo, sabe, na cidade. Então precisa. Então eu vou falar o telefone de novo. Então é 14, é o código 14 988 33 70 97. Aí é só mandar um oi, eu quero receber a revista. Aí eu já respondo a mensagem para quem mandar. Ok, Lívia, obrigada. Então a gente vai entrar em contato com você para a gente também ver essa revista Vuvuzela. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Áudrio Cocol, Clarissa Oliveira e Lívia Maria, do Elo Mulheres da Rede Sustentabilidade. Agora nós vamos falar um pouquinho com a Clarissa Oliveira, que ela é uma das organizadoras da Frente Feminista Marielle Vive. Ela faz um monte de coisa também. Clarissa, fala um pouquinho de você aí, como que você organizou a Frente Feminista Marielle Vive? A Frente Feminista Marielle Vive, ela surgiu com as mobilizações que teve espontânea na cidade a partir da morte da Marielle, né? Acho que foi um fato muito revoltante, né? E aí tivemos aí algumas mobilizações espontâneas e aí nessas mobilizações, entre as conversas, a gente pensou que deveria sim ter um lugar para a gente conversar, né? Para as mulheres conversar na cidade. E aí nessas conversas, trocas de contato, a gente marcou uma reunião em 2018 mesmo, e aí surgiu essa ideia de criar uma frente com todos os coletivos feministas que tinham na cidade para debater essa questão das mulheres por aqui. Então aí a gente começou a falar de feminismo numa região que é bem conservadora, né? E estamos aí até hoje falando sobre isso, debatendo, fazendo atividades, formações para exatamente falar sobre os nossos direitos. Você também tem um curso de PLP em Americana. O que é esse curso? A gente começou agora, né, recentemente, um curso Promotoras Legais Populares. É um curso de educação popular para formar mulheres para trabalhar assim nas suas comunidades, para ajudar mulheres a acessar os direitos, porque infelizmente a gente sabe que a gente tem direitos, mas às vezes é difícil acessar, às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Então a ideia da formação PLP é formar mulheres que saibam ajudar outras pessoas a acessar seus direitos básicos mesmo, são direitos de saúde, educação, de acesso à cidade, de coisas bem simples assim. E é através da educação popular, né? Educação popular, as pessoas formando as pessoas, né? Então, é uma iniciativa muito bacana que já existe no país todo e a gente está trazendo para a região agora recentemente. Clarissa, o que é uma pesquisadora de gênero e diversidade? Aquela pessoa que incomoda em qualquer lugar que for, porque ninguém quer falar de gênero e diversidade. Então, quando a gente chega falando eu já cheguei a ouvir umas coisas assim absurdas na escola de, não, para mim gênero é masculino e feminino, não vem querer falar outra coisa que não. Então aí a gente vai para incomodar, para a gente poder pensar outras possibilidades, né? A gente vive num mundo tão plural, não dá pra gente ficar falando só essa coisa binária, né? Sim e não, rosa e azul, a gente tem aí todo um arco-íris para a gente trabalhar. Então, a pesquisadora de gênero é a pessoa que vai incomodar. Audrey, fala um pouquinho de você agora, você é advogada, você tem um podcast também? Marta, eu sou advogada faz 10 anos. Hoje eu atuo mais na área de família, fui da área trabalhista, tenho um escritório, né? Tenho uma sócia. Eu fui professora universitária. O ano passado, por conta das eleições municipais, nós criamos um podcast que chama Mobilize. Inclusive, a Clarissa, que é mais parceira que meu próprio marido, está sempre comigo, tá no Mobilize também. E nesse podcast a gente fala sobre questões de cidadania.
A gente chama uma pessoa para conversar sobre um determinado tema, ele fica disponível no Spotify, em outras plataformas de podcast. Estamos estudando a possibilidade aí de, inclusive, trazer para rádio também o podcast. E esse podcast, então, ele vai semanalmente agora começar com mais continuidade toda terça-feira para o Spotify. Também tem um canal que chama Eita, o Café Esfriou no YouTube, que tá meio parado, mas também pretendo dar uma retomada. Eu discuto bastante questões da maternidade, né? Falo bastante sobre maternidade, sobre algumas questões feministas, tentando, que nem a Clarissa colocou, quebrar essa imagem ruim que tem, né, do termo feminismo, como se fosse uma coisa radical, como se fosse uma coisa ruim mesmo, e na verdade o feminismo não deixa de ser a luta por igualdade de direitos. E as pessoas têm um preconceito enraizado, e eu tento abordar isso no canal de uma forma que eu acho que tente quebrar essa questão, né, de que não é exatamente essa coisa ruim que as pessoas estão pensando. Também sou porta-voz da Rede Sustentabilidade aqui em Americana. A gente está construindo o partido, na verdade. A Clarissa também está comigo mais nessa, que a gente tem um partido de uma ideologia muito bacana, né, de políticas interessantes, fora dessa polarização que se construiu a partir das eleições de 2018, que na verdade a rede nasce em 2013, mas é homologada mesmo pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2016, mas é um partido que não tem essa polarização tão forte, né, entre direita e esquerda. Na verdade, é um partido pontual que pensa na sociedade de fato. E aí, Americana, a gente é bem pequenininho, então a gente está tentando trazer mais pessoas para se ocupar dessa questão política, não só no momento de eleição. As pessoas só pensam em política em momento eleitoral. E a gente quer mostrar que política se faz o tempo todo, que é realmente o conceito, que é realmente política, né? Não, política não é participar de votação, de eleição. A democracia, ela se constrói o tempo todo com todos os debates. E isso se faz através da política partidária também. E o Elo também é uma forma de a gente mostrar isso para as pessoas. Ó, estamos discutindo questões políticas porque política interessa a todo mundo. Basicamente, além de tudo, sou mãe. A maternidade também ocupa um bom tempo da minha vida. Por exemplo, no período todo da manhã, eu tenho que me dedicar à minha filha, que tem uma agenda mais extensa que a minha, por ser uma criança autista. E a boa parte da minha manhã é dedicada a ela. A parte da tarde eu me dedico ao escritório, ao podcast, ao que dá. E aí, pessoal, que hora que vocês respiram? Não respira. Tem sido difícil. Para mim é só a hora que eu tô dormindo mesmo. É isso aí, olha, conosco aqui, além da Lívia, e tem uma pessoa que está ali reclamando, né, Lívia? Põe a voz dessa pessoa que está ao seu lado, Lívia, seu bebê. Bom, tem dois. Tem aqui a Melissa, que é a minha nenezinha de 5 meses, né? Isso. E tem o Carlos, que vai fazer 3 anos daqui a 2 meses, que é o meu mais velho. E a sua pequena está aí do seu lado. Enquanto você está batendo um papo conosco, o seu bebê está aí do lado. Ela fica aqui do lado. Ela fica com o pai também, mas hoje que ela tá nascendo dentinho, então ela tá aqui pertinho. Ó. Carlos, vem falar oi aqui para todo mundo. Fala oi. Oi, Carlos! Tá aqui, também me acompanha. Várias lives que eu fiz o ano passado, que eu também me candidatei a vereadora aqui em Botucatu. Ele também fez parte, eu estava grávida da Melissa e ele estava aqui acompanhando também, estava sempre do lado. A gente tem, né, esse período de pandemia, que é afastada do serviço por conta de ser do grupo de risco, e foi um momento assim que a gente ficou, né, 24 horas então juntos aqui em casa. Então assim, os primeiros meses foi difícil estabelecer uma nova rotina, essa questão de não poder sair, de não poder visitar os amigos, os parentes, foi um desafio grande. Aqui nós tivemos esse privilégio assim de eu não ter perdido o emprego, não ter questões de diminuição de salário, então a gente conseguiu ficar sossegado nesse sentido, mas, né, todos os outros, isso de quem vai ficar doente, quem não vai, o que a gente faz, sai de casa, não sai de casa. Ele pequeno, né, tava indo na creche, parou de ir, então assim, a gente percebeu várias situações, né, mas conseguimos passar esse ano, agora também estamos indo todos, continuamos com saúde, mas a gente sempre fica pensando, né, nos nossos
filhos, né? A preocupação maior é com eles. E como a Audrey falou, a política está em todo lugar, né? E cuidar dos filhos, cuidar da nossa família também é um ato político. A gente não pode deixar isso de lado, né? Reivindicar os nossos direitos, o governo tem que fazer a sua parte, a gente também tem que fazer, então temos que continuar nessa luta. E estamos aqui com a nova geração, né? Eu agradeço a Audrey Cocol, a Clarissa Oliveira e a Lívia Maria, batendo um papo aqui falando sobre o Elo, que é da Rede de Sustentabilidade. Mas não necessariamente a pessoa tem que estar no partido para fazer parte do Elo, não é? Isso, não precisa estar no partido, não. É só acompanhar a gente nas redes sociais. A Clarissa pode falar o perfil do Elo. É só acompanhar a gente manda o link e pode participar sem compromisso nenhum de filiação. Participar das discussões, que é sempre bem legal compartilhar opiniões e visões de pessoas diferentes. A Clarissa já aproveita e fala para a gente, se alguém quiser entrar em contato com vocês, fazer parte do Elo, como é que faz? O Elo, ele é de 3 instâncias, assim como partido, né? Tem o Elo Mulheres Nacional, Estadual e Municipal. A gente, enquanto Elo Estadual, está trabalhando para ajudar com que os municípios se organizem também localmente, tá? Mas a gente está na estrutura estadual. Então, a gente pode ser encontrado no Instagram, @elomulheresSP. Aí é só entrar lá, pode chamar a gente para conversar pelo direct e aí a gente passa mais informações. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por vocês disporem desse tempo, que eu sei que vocês estão cansadas, já acabaram de sair de uma reunião e depois já vai no bate-papo, aí tem filhos para cuidar, já estão querendo dormir. Muito obrigada, então, a Audrey Cocol, a Clarissa Oliveira e a Lívia Maria. E os microfones aqui do Multidom ficam abertos para vocês. A hora que vocês quiserem dar um recado, bater outro papo aí, fiquem à vontade. Obrigado, Marta. Obrigada pela oportunidade, Marta. Marta, muito obrigado por esse espaço, por permitir que a gente viesse falar aqui sobre o Elo, falar um pouquinho sobre cada um de nós. E obrigado também a Audrey e a Clarissa, que têm sido 2 pessoas que eu gostei muito de conhecer e a gente vai trabalhar muito ainda esse ano. Obrigada a vocês também por tudo. Obrigada, pessoal, e até uma próxima. E vamos ouvir agora o Seu Direito no Rádio, com o Dr. Rony. Olá, amigos do programa Multidom. Sou o Dr. Rony e hoje no Seu Direito na Rádio quero falar sobre a repercussão essa semana que teve a votação do STF sobre as correções das contas do Fundo de Garantia. Pois bem, muitos estão ligando, perguntando a respeito dessa votação, que se eles terão direito a receber essa diferença, né, que está prevista. O que significa essa votação? Ela vai votar o índice que deverá ser usado para corrigir as contas do Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro, que infelizmente atualmente ela está praticamente zerada, não está tendo correção alguma, porque ela está usando a TR. A gente sabe que ela está praticamente zero. E na verdade a ação que foi intentada no passado pelo Partido do Solidariedade queria que se utilizasse o INPC ou IPCA, que esses índices acompanha a inflação e faz aí uma recomposição, né, dessas contas do Fundo de Garantia com a realidade que está naquele momento, né, porque a inflação foi bem maior, né, nesses períodos aí. Segundo alguns analistas, o valor que foi apurado em um estudo para se levantar quanto mais ou menos o governo teria que arcar com essa diferença que ficou está em torno de 300 bilhões de reais. Acreditamos que o STF ele faz uma avaliação não só jurídica, mas infelizmente econômica também de suas ações, principalmente nesse âmbito coletivo, né? É uma ação que se estende a todos. Se for, nesse caso, não for modulado como em alguns outros julgamentos, mas acreditamos que isso vai ocorrer. O que é essa modulação? É o STF estender somente a um grupo de pessoas, às pessoas que entraram com a ação antes do julgamento. Então, por isso que houve essa preocupação, essa correria para saber se vai entrar com a ação ou não. Alguns advogados aconselharam que não era necessário, outros falaram que sim, mas enfim, a votação foi adiada, não há uma data prevista ainda. Então, se você se sente lesado e no seu direito queira reaver essa diferença dessa correção, se de fato for aprovado a correção pelo INPC ou IPCA, aí sim você terá direito a uma diferença.
Acreditamos que isso ainda é uma realidade bem distante, mas vamos torcer para que de fato o STF faça prevalecer a lei, né, a Constituição, e vote favorável. Então aquelas pessoas que ainda não entraram, ainda podem entrar, ainda há tempo para tentar não fugir fora dessa modulação, dessa restrição que o STF possa impor. Procure seu advogado de confiança, leve os documentos necessários e entre com a ação para reaver aí as diferenças da correção do fundo de garantia. Então a dúvida era se ia julgar o pagamento ou o índice de correção. Na verdade, é o índice de correção, não é ainda o pagamento. Para você requerer o pagamento dessa diferença, você tem que entrar com uma ação. Ouvintes, fica aí a dica e espero ter ajudado a vocês. Até a próxima! Você ouviu O Seu Direito no Rádio, com o Dr. Rony. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.